Olá, muito boa tarde, são 5 horas e 24 minutos, nós estamos no ar com mais um Live Política, direto aqui da redação do Jornal O Povo. E nesta quinta-feira nós recebemos a repórter do Núcleo de Conjuntura aqui do Jornal O Povo, Letícia Alves. Muito boa tarde, Letícia. Boa tarde, Ito. Boa tarde a todos. Letícia, hoje nós temos 3 temas para comentar aqui nesta tarde. Eu conto com a sua participação, se você tiver alguma opinião, alguma dúvida, algum comentário sobre esses assuntos que a gente vai tratar agora, é só colocar aqui na parte dos comentários que ao longo do programa eu vou lendo e vou comentando aqui com vocês também. Bem, os nossos 4 temas são: primeiro, uma declaração polêmica do ministro do STF, Gilmar Mendes. Ele afirmou: não acho que faço trabalho escravo. Ele estava fazendo uma referência à portaria do Ministério do Trabalho, que fez uma revisão sobre o conceito de trabalho escravo e também colocou nas mãos do ministro do Trabalho a decisão sobre a divulgação da chamada lista suja de empresários e pessoas que fazem uso dessa forma degradante de trabalho. Bem, em seguida nós vamos comentar uma decisão do desembargador Olindo Menezes, que desbloqueou bem dos irmãos Batista e também da JIF, né, a holding aí que junta a JBS e outras empresas do setor alimentício. No nosso terceiro ponto, é outra declaração polêmica, dessa vez do ex-governador e presidenciável Ciro Gomes, em que ele afirma que o momento é de testosterona, ao ser questionado sobre uma pré-candidatura da ex-ministra Marina Silva, que já foi candidata a presidente por 2 vezes. E para finalizar, tratando ainda do caso Aécio Neves, né, que foi o Senado acabou dando de volta a ele o seu mandato, o senador e ex-governador Tasso Gereissati foi a São Paulo discutir o futuro de Aécio com o governador Geraldo Alckmin e também com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Bem, nós vamos começar comentando essa frase, aos olhos de muitos incabível, né, preconceituosa: não acho que faço trabalho escravo. Letícia, é difícil você traçar um paralelo entre o trabalho de um ministro do STF e de pessoas, né, que estão ali em condições insalubres. A gente até entende que ele tentou defender que critérios mais técnicos sejam usados para definir o que é trabalho escravo, mas também não dá para fazer esse tipo de ironia e de brincadeira com um assunto tão sério. De forma alguma. O ministro, na verdade, ele quis fazer um comentário sobre os trabalhos que são exaustivos, e para isso ele deu o exemplo do trabalho dele, né, querendo dizer que nem todo trabalho exaustivo se configura um trabalho escravo. De fato, isso é verdade, né? Há muitos trabalhos em que o trabalhador despende de muitas horas, de muito trabalho, e que faz isso com muito prazer. Mas quando ele usa o seu trabalho em comparação, já fica uma coisa que parece uma ironia, parece uma brincadeira. Eu não sei nem se ele quis falar nesse sentido de ironia, mas pareceu. Porque como é que se compara o trabalho de um ministro que ganha mais de 30 mil reais no salário bruto, isso sem entrar aí uma série de ajudas, né, de benefícios aí de aposentadoria e de benefício de casa, de moradia, de alimentação. Então fica muito complicado, e é um trabalho que se tem muito tempo de férias, 2 meses de férias, se tem acesso a muitas licenças. Então fica difícil defender o ministro Gilmar Mendes. Não é a primeira frase que ele fala que gera uma polêmica, e eu acho que não vai ser a última também. Lembrando que esse assunto está provocando repercussão internacional. Para a imagem do país está sendo muito negativo, por conta de todo o trabalho realmente que o país vem fazendo desde os anos 90 para tentar melhorar as condições, né, de trabalho de pessoas que acabam se submetendo a situações realmente bastante degradantes.
já houve críticas do ex-presidente Fernando Henrique. A própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deu um prazo de 10 dias para que o governo revogue essa portaria, né, que está sendo realmente vista como um absurdo, principalmente por ser usada como moeda de troca na delicada situação em que encontra o presidente. Uma coisa muito importante a ser dita sobre essa portaria, para além dos critérios que vai estabelecer para definir trabalho escravo, é a questão da lista, né? Porque isso tem se falado pouco, mas isso é muito importante. Antes, a lista de quem submetia seus trabalhadores à escravidão era feita por técnicos do Ministério, agora vai ser feita pelo próprio ministro. E pode acontecer aí várias questões políticas, né? A gente sabe que há denúncias de alguns políticos, de alguns deputados e senadores envolvidos com trabalho escravo. Então, quando coloca isso na mão de um ministro que é indicado por um governo, pode ser que alguns nomes fiquem, né, sejam encobertos por uma série de motivações políticas. Isso é bem complicado, dificulta ainda mais a investigação e a penalidade a quem submete isso, né, os seus trabalhadores. Se essas novas regras não forem revogadas realmente, você está praticamente legalizando o trabalho escravo no Brasil, você dificulta a fiscalização dos órgãos, né, que trabalham especificamente nesse assunto, você cria uma série de barreiras. Não é só a condição de estar ou não isolado em determinado lugar que configura trabalho escravo, você tem outras características ou outras nuances que fazem parte desse conceito que não foi criado pelo Brasil, é um conceito internacional, né? A Organização Internacional do Trabalho ela define o que se configura como trabalho escravo e não pode simplesmente numa canetada o presidente da República mudar essa realidade, né? Então a gente espera que o bom senso realmente prevaleça. O presidente Michel Temer não pode achar que não existem limites para a sua atuação e para a manutenção dele no poder. A pressão é gigantesca de vários órgãos, de vários movimentos. Enfim, vamos torcer aí para que, assim como no caso da Rinca lá da região da Amazônia, que ele queria abrir para a exploração mineral, que ele também reveja, né, e que ele não consiga piorar ainda mais a sua imagem, que já é bastante negativa. Bem, quem também é especialista em frases polêmicas e dia sim, dia não, está causando confusão aqui no mundo político, é o presidenciável e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ele foi questionado hoje, né, participava de um almoço na Firjan, e foi questionado sobre uma possível candidatura da ex-ministra Marina Silva. Ele afirmou que não vê muito ânimo da ex-ministra, né, de Marina Silva, que é afiliada à Rede, e que o atual momento político do Brasil exige uma candidatura com testosterona, né, que é o hormônio masculino, ou seja, uma frase bastante machista, né, Letícia? Não tá no ar? A gente tá falando pra quê? E caiu em que momento? Ah, mas caiu? A gente tava no ar e caiu. Não chegou nem cá. Botou pra transmitir. Não entrou? Tem 27 pessoas aqui online. Tem 27? Sim. Mas aqui na marca tá dizendo que não tá lá. Mas não sei, se a gente tiver ao vivo, um problema técnico. Tem gente assistindo e comentando, inclusive. Não, mas não estão comentando, não. Tem, ó. Não, só foi isso, mas eles não sabem nem, acho. Mas tu interrompeu? Muito obrigada, Miquel. Miquel, obrigado pela ajuda. A gente está aqui com algum problemas técnicos. Na estrutura aqui. Vamos então vamos continuar, né? Continuamos? Ok, Miquel, obrigado aí pela ajuda. Estamos no ar. Sim, Ciro Gomes com mais uma frase que causa aí estremecimentos no mundo político, né, Letícia? Até ele dizer que a Marina Silva não parece ter muito ânimo para a disputa, tudo bem, porque, convenhamos, a gente não tem visto muito ela aparecendo nesse momento em que vários pré-candidatos têm se colocado, têm feito viagens, dado declarações. Marina Silva está meio escondida, não se vê muito ela, não se tem certeza se ela vai se candidatar ou não, mas dizer que o momento é de muita testosterona já é outra história, né? Já faz lembrar uma frase que sairia muito mais facilmente da boca do Bolsonaro, que inclusive é bastante criticado pelo Ciro por ter essas declarações que podem ser facilmente atribuídas a machismo, homofobia e todas essas questões. Eu acho bem complicado, mas esse é o jeito do Ciro de ser.
daqui para o próximo ano, daqui para a eleição, a gente vai ouvir muito mais, eu acredito, muito mais frases desse tipo que podem prejudicar a imagem dele, que, embora não seja tão conhecido, Brasil afora, ele já tem uma taxa de reprovação significativa, né? Na última pesquisa que saiu, a gente viu que ele está, além de ele não estar entre os primeiros colocados nas pesquisas de voto, ele ainda aparece com um número de reprovação alto. Esse jeito, Ciro, de ser como você falou, ele parece que não está provocando muitos efeitos negativos, positivos não, né? Ele não consegue crescer nas pesquisas. Na minha avaliação, ele tenta realmente ser ter um perfil Bolsonaro, né? Para tentar atrair as pessoas que estão desiludidas mas do outro lado, com a política, né? Que querem uma novidade, mas realmente puxando mais para o lado da esquerda, só que ele não consegue cativar esse público, exatamente porque existe aí uma possível candidatura do ex-presidente Lula, que é muito forte, então ela fica muito concentrada na figura do petista, e ele realmente não consegue ter essa penetração no mundo da esquerda, exatamente pelas sequentes mudanças de partido, pelas visões ideológicas que se alteram muito ao sabor da realidade política brasileira, e pelas próprias frases polêmicas. Eu acho que a população, parte dela, nessa mais esclarecida, ela está um pouco cansada desse modo de fazer política, né, desses arroubos, dessas frases de efeitos, e principalmente quando ela mistura misoginia, né, quando faz essa diferenciação entre mulheres e homens na política. Ele reclama muito que a Marina Silva não está se expondo, não está falando. Eu realmente não sei que tipo de postura ele quer da ex-ministra, né? Porque se ela estivesse aí falando muito, ia falar que era oportunismo. Se não, aí fala que está apagada. E eu realmente, em alguns momentos, vejo ela dando declarações, criticando o governo Michel Temer, apesar de, na época do impeachment, né, ter apoiado, enfim. Mas ela tem apresentado suas posições. Assim, em comparação com Dória, em comparação com Bolsonaro, com Lula, ela não tem, menos. Ela não iniciou ainda essa campanha que já começou, né? Mas digamos que eu acho que é um modo diferente realmente, sim, de atuar politicamente, né? Ela, por exemplo, na polêmica lá da Renca, né, da área de proteção ambiental lá da Amazônia, ela se posicionou, ela foi até Brasília, enfim. Eu acho que ela tenta ir achar o momento mais oportuno de aparecer, e eu ainda acho melhor do que ficar soltando essas frases. Mas aproveitando essa frase sobre testosterona, também é interessante a gente ver que em meio a todos esses possíveis candidatos não aparecem realmente muitas mulheres, né? Só tem aí a Marina Silva. A gente não tem um perfil de outra mulher que se coloca agora como provável candidata à presidência da República no próximo ano. E também é algo que pode ser questionado, é algo que é complicado, né, no momento que se debate muito a entrada da mulher, uma maior entrada da mulher na política. Não há mulheres, assim, além da Marina Silva, para buscar esse cargo agora, ao menos não se colocaram até o momento, e aí vem o Ciro, fala isso, e aí mostra o quanto é necessário que realmente surjam mais perfis de mulheres para preencher esse vazio e, enfim, dê uma resposta à altura. A política brasileira realmente é muito preconceituosa, a gente ainda sofre muitos efeitos do que foi a presidência de Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi realmente criado um preconceito muito grande em relação ao papel da mulher na política, devido realmente à problemática, à administração que foi o governo Dilma Rousseff, mas isso não tem nada a ver, né? A força da mulher não pode ser avaliada a partir de determinado exemplo que não deu certo, né? A gente tem vários outros exemplos de mulheres muito bem-sucedidas em várias áreas, na própria política, enfim. Esse discurso ele tem que ser superado, e ele jamais poderia ser reproduzido e reforçado por alguém que promete ser o novo dentro da política, apesar da carreira muito antiga, que diz que luta pelos direitos iguais das pessoas, né? Pela superação dessa situação preconceituosa que o país vive, e vi com uma frase desse tipo, que, como você disse, se encaixaria muito bem na declaração de Jair Bolsonaro, mas de Ciro Gomes, digamos que foi forçar um pouquinho a barra, né? Principalmente por ele ser do PDT, um partido de esquerda, né? Que tem uma trajetória aí muito voltada para as questões do feminismo e da igualdade de gênero. E que tem feito propagandas na TV chamando mulheres para se filiarem, inclusive. Nessas últimas semanas tem passado muitas propagandas de partidos
incluindo o PDT chamando mulheres para se filiarem. Isso, acho que até dentro do partido vai gerar aí um desconforto muito grande. Bem, falando de outro cearense, ex-aliado de Ciro, o senador Tasso Gereissati, ele foi a São Paulo discutir o futuro de Aécio Neves com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Atualmente a situação de Aécio dentro do partido é muito delicada, ele se afastou da presidência, né, mas continua, né, licenciou-se, mas legalmente ele é o presidente do PSDB. Tasso Gereissati ocupa interinamente esse cargo, mas ele quer dar um ponto final a essa questão, que é realmente que o PSDB consiga tomar outros rumos, né, porque ficar preso a essa questão do Aécio, eu acho que dificulta muito o próprio discurso do partido de ética, de mudança e o próprio projeto de chegar à presidência da República. O PSDB já se expôs demais para tentar salvar o mandato de Aécio Neves, conseguiu, mas eles acham que isso é o limite e que Aécio agora precisa realmente se afastar do comando do partido para que ele possa, enfim, respirar, né, e articular os seus planos para 2018. Existem aí 2 candidatos à presidência da República, pré-candidatos, né, Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, João Dória, e na visão de Tasso Gereissati, o partido não vai conseguir se reerguer enquanto estiver preso a Aécio Neves. Letícia, como é que está essa discussão, essa postura de Tasso, ela está sendo bem recebida dentro do partido? Essa discussão, ela já, desde que a Aécio se afastou do mandato, ela, no fim do mês passado, né, já retornou agora, depois da votação de terça-feira, ela já tinha se iniciado no partido, mas de forma um pouco mais silenciosa, mais nos bastidores. Mas aí tudo veio à tona e ganhou proporções maiores quando o Tasso, ontem pela manhã, defendeu, né, que a Aécio não só se licenciasse, como ele já está licenciado, mas renunciasse ao cargo, à presença nacional do PSDB. O que muitos avaliam é que essa postura de Tasso, ela veio para balancear um pouco as críticas que ele teria recebido por ter defendido o voto pró-Aécio no Senado na terça-feira. Exatamente. Ele não só votou, como ele orientou o partido a votar, e não só orientou falando votem, não, né? Ele deu um discurso lá, defendeu, disse que era importante que o Aécio voltasse ao cargo, porque não se pode punir alguém antes de ele ser julgado pelo STF, sem ele ter um direito de defesa. Então ele fez toda uma argumentação para defender aquele voto, e aí isso pode ter gerado algum tipo de crítica ao Tasso, que está preocupado com a sua imagem, tanto porque disse que ele está tentando ocupar o cargo de fato, né, não só como interino, como porque tem uma disputa aí no próximo ano ao governo que ele também está colocado. Então ele está preocupado com essa imagem. E aí na manhã de ontem ele quis balancear um pouco isso, defendendo a renúncia do Aécio. Foi seguido por muitos, não só deputados, mas senadores e figuras importantes do PSDB. O que se avalia é que é uma maioria do PSDB que defende essa renúncia do Aécio, e levou inclusive a uma reunião da bancada do PSDB ontem, na noite de ontem, em que Aécio deve ter sido muito pressionado e saiu com um ultimato. O ultimato que foi anunciado por Tasso depois à imprensa é que ele vai ter até a próxima semana para decidir se sai ou não do partido, né? Muito presidência. Desculpa, da presidência. Muito possivelmente isso já está definido, isso deve deixar, mas eles estão querendo fazer aí uma saída mais gloriosa, digamos assim, dele. Menos humilhante, né? Exatamente, que ele não apareça como tendo sido expulso, algo do tipo da presidência, mas ele mesmo ter pensado e escolhido o melhor para o país, para o Brasil e todas essas questões, que foi o que o Tasso falou na noite de ontem, acalmando um pouco o seu discurso. Aí hoje pela manhã ele viajou para São Paulo, né, se encontrou com Alckmin e com o FHC para discutir essas questões, possivelmente também já pensando em 2018, né, que Alckmin é um dos possíveis candidatos. É o que se coloca mais, né, o Dória ainda nega que vai concorrer à presidência, embora suas atitudes mostrem o contrário. Então acho que Tasso está querendo aí se fortalecer dentro do partido, quem sabe para concorrer à presidência em dezembro, a presidência do partido, mas também acalmar um pouco os ânimos, minimizar essa divisão do partido, porque
também o lado do partido que é mais ligado ao Aécio tem feito duras críticas ao Tasso, dizendo que ele só está liderando o partido em nome de uma tendência, que é a tendência menos ligada ao Aécio, e ele precisa construir essa liderança para unificar o partido, senão ele vai sair do mesmo jeito, porque o mandato do Tasso como presidente interino, ele depende simplesmente do Aécio. Não é necessário votação, se o Aécio quiser tirar ele, ele pode tirar de um dia para o outro, sem nenhum tipo de deliberação, então ele tem que ir com calma aí, não pode achar que, enfim, né, não pode achar que está com toda essa bola, tem que defender seu nome também. Então é aguardar aí os desdobramentos dessa reunião de hoje, né, e ver qual vai ser aí a decisão, né, do próprio Aécio Neves, já que foi colocado que ele, né, tem que, por vontade própria, deixar o comando do partido. A Aécio realmente está numa situação muito delicada, né? Realmente um zumbi, um morto-vivo dentro do Senado, né? Já tinha se enfraquecido da primeira vez, quando foi afastado, voltou, foi afastado de novo. Então realmente a situação dele, política, é muito delicada, né? Provavelmente ele não consiga se eleger nem deputado, com muita dificuldade talvez sim, mas vai ser muito complicado para ele em 2022, e se ele não for condenado. Inclusive o Ciro, nesse evento de hoje, ele também comentou sobre a Aécio, disse que ele era um cadáver político e falou, também defendeu que ele se renunciasse à presidência do PSDB, mas não que a opinião do Ciro tenha algum peso lá dentro do PSDB, mas ele também se manifestou sobre o caso. Bem, para finalizar aqui o nosso programa de hoje, nós vamos comentar a decisão do desembargador Olindo Menezes, que revogou a decisão anterior do desembargador juiz Ricardo Leite, isso, e desbloqueou os bens dos irmãos Batista e da JBS. Finalmente, uma boa notícia para os irmãos Joesley, depois de toda a confusão de Lava Jato, de prisão, enfim. Parece que, pelo menos nessa questão financeira, eles estão um pouco mais uma boa notícia para eles, mas não pode se dizer que é uma boa notícia. Para a política, para a Lava Jato, com certeza não é. E também para o Temer, né? Porque esse bloqueio dos bens e todas essas questões que dificultam um pouco a situação dos irmãos Joesley e Wesley Batista era uma boa notícia, sempre são uma boa notícia para o Temer, porque contribuem para que ele deslegitime a delação deles e limpe mais o seu nome. Então, toda a defesa do Temer está sendo em cima disso, de dizer que a gravação tem mudanças, tem edições, que a delação deles é mentirosa. Que ele foi alvo de uma conspiração. Exatamente. Né? Então, quando os irmãos sofrem algum tipo de penalidade pela justiça, isso é bom para o Temer. Isso, assim, em algum sentido também é bom para a gente, para o povo brasileiro, porque esse dinheiro foi bloqueado pelo juiz Ricardo Leite por um pedido da Polícia Federal, por causa de todas o prejuízo que eles deram ao país em uma série de negociações, de propinas. Então não foi bloqueado, não foram bens bloqueados à toa, né? Simplesmente para penalizá-los, mas para recuperar aí um valor para os cofres públicos. Quando eles conseguem revogar essa decisão, acaba sendo uma notícia ruim também para a gente, né? Para a política brasileira e para a situação econômica brasileira. Letícia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu estou tentando aqui ver alguns comentários, mas o meu celular, mais uma vez, deu problema, mas agradeço muito a sua participação e a sua audiência aqui conosco. E nós voltamos agora na próxima terça-feira com mais um Live Política, mas você pode continuar acompanhando aqui as nossas análises e as nossas notícias acessando o nosso site www.povo.com.br. Continue seguindo aqui as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Você também acompanha, você também pode conferir um conteúdo muito bom nessas redes sociais. E também tem a edição desta sexta-feira do Jornal Povo, que vai conter tanto esses assuntos que a gente acabou de debater aqui, como também outros assuntos da área de política e também de outras áreas que o jornal cobre, cotidiano, as notícias aqui de Fortaleza, do Ceará, notícias do mundo também, cultura, enfim. Muito conteúdo para você conferir nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua atenção. Olha, os comentários voltaram. Mas vai ser bem rápido. João Silva, na última vez que colocaram a mulher, o país quebrou. Primeiro a gente não pode colocar só nas costas da presidente, né, o
digamos assim, o fracasso do que foi o segundo governo dela. Né? Existiam outras variáveis que influenciaram. Era inclusive do governo do Lula. Isso, ela herdou muitos problemas, muitas dívidas e a própria relação da estrutura política ela herdou do ex-presidente Lula e ela não tinha, digamos assim, muita paciência para lidar com essas negociações, para ficar ouvindo as demandas dos políticos que às vezes não eram demandas muito republicanas. Enfim, ela realmente não tinha esse métier político, essa arte do diálogo político, e talvez isso tenha ajudado a desgastar e a derrubá-la do poder. Emilene Silva e Silva, vocês que têm mais conhecimento, que tá todo tipo, não entendi, na mídia, o que significa esse ato exato do Aécio com a justiça? Porque está bem claro que ele é culpado, e queria ouvir a opinião de vocês, porque realmente está difícil de engolir tudo isso, pelo amor de Deus. Não, enfim, a gente tem que se prender no caso da decisão da primeira turma do STF, né, na avaliação da maioria dos ministros. A presença de Aécio Neves ali no Senado era muito perigosa, né? Ele poderia aí tentar atrapalhar as investigações, enfim, fora no caso a contundência do conteúdo dos áudios que foram gravados pelos irmãos Batista, né? Onde ele pede realmente 2 milhões de reais para pagar o advogado da sua defesa, onde ele diz que esse dinheiro tem que ser entregue a alguém que ele, entre aspas, possa matar se fizer delação. Enfim, existiam aí motivos mais que fortes para que o STF afastasse ele do mandato. Mas o Senado encontrou outros para salvá-lo, né? Para fazê-lo voltar ao Senado. A Emilene Silva afirma... É a mesma. É a mesma, né? Realmente ficou declarando um golpe, a justiça vai fazer o quê? A justiça vai fazer o quê? Porque o golpe foi dado. Enfim, ela pede direta intervenção militar, não, aí já é demais. E o Miquel Vasconcelos diz que é só notícias ruins. Hoje não é só hoje não, viu, Miquel? Faz tempo que a situação no Brasil não está muito boa. Mas quem sabe hoje melhora, né? Isso obviamente vai depender da gente em 2018 voltar direito. Agora sim, a gente termina. Obrigadão. Obrigada. E até terça-feira. Tchau.